Você conhece a água solarizada? Sabe quais são os seus benefícios e como é que ela pode ser benéfica para a nossa saúde, para a nossa energia corporal? Então fica aqui comigo que eu vou te explicar e vou te ensinar como é que a gente faz, como é que a gente prepara e como é que a gente usa a água solarizada na nossa vida. 70% do que compõe o nosso corpo é água e a gente conhece quase nada sobre as qualidades que a água que a gente toma no nosso dia a dia precisam ter para que a gente tenha uma água de excelente qualidade no nosso corpo. A água, via de regra, ela tem 3 memórias importantes que ela precisa ter para que a água seja considerada uma água de qualidade. Ela precisa ter o que nós chamamos de memória mineral, ou seja, aquela água que rolou na terra, ela é melhor do ponto de vista técnico. Ela precisa ter memória de movimento. Qualquer pessoa sabe que água parada por muito tempo, ela é ruim para a nossa saúde. E a água precisa ter memória de luz. Por incrível que pareça, se você observar na natureza, o boi, o cavalo, o porco, eles sempre bebem a água aonde o sol está batendo mais forte. Os bichos não bebem a água que está na sombra. Isso tem uma lógica, isso tem um porquê. A água que está no sol é uma água que está mais pura do ponto de vista de micro-organismos. Olha só que coisa interessante. O Instituto Federal de Tecnologia da Suíça desenvolveu uma técnica de purificação da água que se chama SODES. Inclusive eu vou deixar o link aqui nos comentários para você, na descrição do vídeo, para que você possa baixar e ter aí na sua casa. Neste método, eles testaram a água num recipiente incolor durante 2 a 6 horas e eles perceberam que todos os micro-organismos que estavam ali na água, eles se tornaram inativos. Ou seja, o primeiro grande benefício que nós temos de manter a água no sol é que ela mata todos os micro-organismos, principalmente pela incidência de raios UVA e UVB. O melhor horário que tem para a gente colocar essa água no sol para isto, com este fim, é entre 10 horas da manhã e mais ou menos 3 horas da tarde. A gente já sabe também que em dias que estão mais nublados, dias que estão com pouco sol, a gente precisa deixar mais tempo. Você pode, num dia nublado, por exemplo, deixar essa água um dia inteiro no sol. Segundo benefício importantíssimo da gente deixar a água no sol. A água que a gente tem nas nossas cidades hoje geralmente vem acrescidas de flúor e de cloro, que são substâncias voláteis que quando você coloca no sol e ela sofre o aquecimento clássico a partir do sol, ela faz um processo de evaporação. Por isto, o ideal é que a gente utilize uma vasilha que fique aberta para que esses gases eles possam ir embora para a atmosfera. Vocês estão vendo aqui que eu estou utilizando apenas uma redinha. Esta redinha serve para não deixar cair nenhum tipo de substância estranha aqui dentro da minha água, mas ela também não impede que essa evaporação ela aconteça. Então, além da purificação que nós temos em relação a micro-organismos, nós tornamos essa água também muito mais limpa do ponto de vista de toxicidade. A água solarizada, ela também tem ainda um terceiro benefício, que talvez seja o mais importante de todos, que já vem sendo explorado por uma série de culturas há milhares de anos, que é o melhoramento da energia que esta água tem. Quando você pega um tanque de água que tem peixe e você não faz o processo de oxigenação, esta água ela vai perdendo as suas características de manutenção ali da vida e se você não faz esse processo de oxigenação, o bichinho que está lá, o peixe que mora lá dentro, ele morre. Porque essa água tem uma capacidade de retenção não só de oxigênio, mas de energia, de elétrons também. E quando a gente faz o nosso processo de digestão celular, nós usamos elétrons que tem no oxigênio da água. E esse oxigênio ele passa a se tornar um radical livre. Ou seja, quando nós colocamos a água no sol, nós melhoramos o perfil energético dessa água e evitamos a produção de tantos radicais livres no nosso corpo. Mas um detalhe importantíssimo, uma universidade da Holanda publicou um estudo recente que mostra que quando nós colocamos a água no sol em recipiente de plástico, você libera nanopartículas de plástico
que pode entupir as velocidades do nosso intestino e fazer mal para a nossa saúde. Portanto, se você optar por deixar a água no sol, sempre em recipiente de vidro, jamais de plástico. E por falar em recipiente de plástico, já deve ter percebido que as águas minerais que chegam na nossa casa, geralmente o recipiente ele tem algumas cores que são bem características. Ou ele é azul, ou ele é verde, ou ele é um vermelho puxando para o rosa. É o caso desse recipiente que eu tenho aqui. E a pergunta que você vai me fazer é: por que essas cores são utilizadas? Essas cores são utilizadas porque a frequência de onda gerada pela cor do recipiente que você está utilizando melhora também o perfil energético da água. Quando você pega um recipiente de cor azul, o azul ele intensifica muito a cor. Por isso que quando a gente vê uma luz de cor azul ou violeta à noite antes de dormir, a gente tem dificuldade para pegar no sono, porque isso ativa o nosso sistema de defesa. Já uma cor mais nesse sentido, o vermelho puxando para o cor-de-rosa, produz uma frequência de ondas muito menor, o que significa que a gente vai ter um potencial energético nessa água também diferente. Essa teoria foi amplamente explorada por um pesquisador japonês chamado Masaru Emoto. Eu vou deixar aqui algumas imagens da pesquisa do Masaru Emoto sobre como é que ficam as moléculas de água quando elas estão mais estáveis e quando elas estão instáveis. É a mesma molécula, no entanto, com estruturas diferentes por causa da qualidade desta água. E essa teoria da cor do recipiente já é amplamente conhecido e utilizado pela indústria de uma forma geral. Quando você vai, por exemplo, comprar um frasco de óleo, como é este caso aqui, que esse daqui é o óleo vegetal de semente de uva, você vai ver que o frasco é de cor âmbar. Isso significa que a luz tem dificuldade para chegar aqui dentro e não vai fazer o processo de oxidação. Mas isso você vai encontrar também nas garrafas de cerveja, que é a mesma coisa, e o tão conhecido whisky. Quando você guarda o whisky no lugar escuro durante bastante tempo, num vidro mais escuro, não acontece a oxidação, ele não estraga o produto que está lá dentro. Então você vai ver isso no uísque, no vinho, na cerveja, em todas as bebidas aí amplamente conhecidas. Ainda uma pergunta interessante que as pessoas me fazem é: doutor, depois de fazer a água solarizada, eu posso colocar esta água na geladeira? Bom, depende do lugar do Brasil, do mundo onde você está. Se você estiver aqui na minha cidade, em Curitiba, que é frio, dá para tomar em temperatura ambiente tranquilamente. Mas se você estiver morando no norte do Brasil, em Manaus, por exemplo, a 38 graus, a temperatura ambiente vai deixar essa água super quente. Então é interessante que a gente possa refrigerá-la, porém não muito. A água tomada em temperatura ambiente colabora para que as nossas enzimas digestivas funcionem perfeitamente. O nosso ácido clorídrico, por exemplo, ele é termodependente, o que significa que ele tem que estar aí a 37 graus e meio para poder funcionar. Se você toma uma água gelada, você inutiliza esta importante enzima. Se você curtiu esse vídeo, achou que ele é importante para a sua saúde, já aproveita, já curte o vídeo aqui. Se você puder, compartilhe com pelo menos 5 pessoas, porque fazer o bem faz bem. E você também vai me